Hoje eu posso ser, hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder renascer. Pode, igreja, vem. Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Mais uma vez, vem Espírito Santo, vem, vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, conduza a nossa vida neste momento, que o nosso coração esteja aberto, para que a tua palavra, ao cair, produza frutos de conversão, frutos que permaneçam, que a nossa mentalidade seja transformada pela graça da tua palavra. Peça você também, peça você que está em casa, peça essa graça. Esse dia de encontro é para reavivarmos a nossa fé, reavivarmos a nossa esperança, para sermos novas criaturas, para viver essa experiência do batismo no Espírito Santo, que nos faz autenticamente cristãos. Vem, Espírito Santo, toma conta da nossa história, toma conta da nossa vida. Vem Espírito Santo, nós precisamos da tua graça, nós precisamos da tua força. Iria labaracanda labararabas, irebarabacanda labalaria malaras, iria labaracanda labarabas, odebaracanda labaria labaracanda labas, iria labaracanda labas, oria lamanderecanda labas. Vem, Espírito Santo, toma conta do nosso ser, toma conta da nossa história. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar no ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar no ser, fluir em mim. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar, por favor. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 29 até o 39. É o evangelho que você vai escutar na missa de hoje, que nós vamos começar já aqui essa nossa pregação. O Senhor vai te alimentar como já te alimentou, já com as palavras proféticas que nós já ouvimos aqui, e vai continuar te alimentando com a palavra. Marcos 1, versículos de 29 e seguintes. E saindo imediatamente da sinagoga, foram para a casa de Simão e André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo falaram dela a Jesus. E, aproximando-se, ergueu-a, tomando-a pela mão,
A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos os enfermos e os possuídos por demônios. A cidade inteira estava reunida à porta da casa. Ele curou a muitos que sofriam de diversas enfermidades. Expulsou também muitos demônios, mas não lhes permitia falar, porque sabiam quem ele era. Bem cedo, levantando-se antes do amanhecer, Jesus saiu e foi a um lugar deserto e lá ficou em oração. Simão e seus companheiros foram à procura dele. Encontraram-no e lhe disseram: todos te procuram. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias vizinhas, para que lá também eu anuncie. Pois é para isso que vim. E foi por toda a Galileia, anunciando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, este encontro que Deus preparou para nós é para que você e a sua família vivessem uma profunda experiência com Deus, revigorasse a sua fé e fizesse uma experiência do batismo no Espírito Santo, mediado pela pregação da palavra, porque é a palavra que nos convence da necessidade da mudança, é a palavra que tem uma força de libertação nas nossas vidas. Eu lembro até aquela passagem dos Atos dos Apóstolos, quando Pedro ainda está pregando a palavra, e antes de terminar a pregação da palavra, todos os que estão ali naquele lugar, ficam cheios do Espírito Santo, começam a glorificar a Deus, começam a falar em línguas, para mostrar a eficácia do anúncio da palavra de Deus. A palavra proclamada tem poder de libertação. A palavra escutada, que cai no coração, promove mudança de vida, mudança de mentalidade. Então, ao proclamar esta palavra hoje, que ela produza o devido efeito aí na sua vida, encontrando seus ouvidos abertos, para que por meio da palavra a libertação aconteça, para que por meio da palavra você seja batizado no Espírito Santo. O Evangelho de São Marcos fala, logo depois do início do ministério público de João Batista, que faz um anúncio conclamando todos a se converterem. João Batista pregando no deserto, pregando um batismo de arrependimento. Depois Jesus é provado no deserto e em seguida começa o ministério público de Jesus. E como é que começa o ministério público de Jesus? Ele não começa imediatamente fazendo uma cura. Jesus está numa sinagoga em Cafarnaum, ele entra na sinagoga e lá ele ensina a palavra. E ensina de uma forma tão diferente que as pessoas que estão ali ficam admiradas com o ensinamento que Jesus está dando, porque ele ensina como quem tem autoridade e não como os mestres da lei e como os fariseus. Talvez já estivessem cansados um pouco daquela palavra anunciada ali pelos mestres da lei e dos fariseus, que algumas vezes a multidão cansada disso, né? Porque algumas vezes Jesus até os chamou de hipócritas, outra vez até disse para os discípulos: escutem bem o que eles dizem, mas não imitem as suas ações, porque eles até falam bonito, mas não vivem de acordo com aquilo que estão ensinando. Mas a impressão que se dá é que eles estão um pouco cansados já daquela palavra e estão com sede de algo novo, e esse algo novo é Jesus que traz para eles a novidade, a boa notícia. O ministério de Jesus é o da palavra,
Ele é a palavra do Pai que veio ao nosso encontro. É a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então começa ensinando na sinagoga e depois outro relato de Jesus realizando um milagre. Começa então o ministério realizando um milagre e depois São Marcos o situa também, aliás, pregando a palavra, e depois São Marcos o situa realizando um milagre. Mas no texto que nós acabamos de ler, Jesus agora sai da sinagoga. Saiu da sinagoga e começam a acontecer algumas experiências. A primeira é essa. Foram para a casa de Simão e André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre, logo falaram dela a Jesus. Mas o que começa a acontecer de extraordinário está aqui nos versículos 31, no versículo 31. Aproximando-se, ergueu-a, tomando-a pela mão. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Qual é o significado disso? Aqui está a grande obra que Jesus realizou na vida dessa mulher. E eu costumo até dizer assim, que o milagre realizado por Jesus, ele é extraordinário, é maravilhoso, mas tem algo até a mais que Jesus quer falar com o milagre. É a linguagem do milagre na Sagrada Escritura. O que aconteceu? Apresenta então essa mulher que está sofrendo com essa doença. O texto até diz que apareceram depois muitos outros doentes, mas se dá um destaque aqui ao milagre da cura da sogra de Pedro, que está de cama e com febre. O que Jesus faz? Toma essa mulher pela mão, cura essa mulher e faz com que ela se erga. Então é mais do que simplesmente... E simplesmente aqui, entenda, não é reduzindo o poder de Jesus de realizar milagre, porque é algo a mais. Ele não quer curar só fisicamente, há algo maior que Jesus quer realizar na vida dessa mulher e realizou. E é um indício daquilo que Jesus quer realizar na minha e na sua vida. O poder sobrenatural de Jesus, o poder transformador, o poder curador de Jesus, que se manifesta ainda agora, porque a carta aos Hebreus diz isso de uma forma muito clara. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, o ensinamento de Jesus não mudou. É o mesmo que continua atuando, é o mesmo que continua agindo aqui e que quer agir na sua vida. E o texto diz assim, que ocorre o milagre da cura da sogra de Pedro. Jesus, tomando-a pela mão, curou-a e a fez erguer-se. Qual que é a indicação importante que eu quero que você preste atenção agora? A indicação de Jesus, que toma a mulher pela mão e levanta, coloca essa mulher de pé. É o poder maravilhoso de Nosso Senhor, que é como que uma didática que aparece depois nos outros textos do Evangelho, depois na atuação dos apóstolos também. Há sempre um comprometimento de Jesus com as pessoas para as quais Ele dirige a palavra, para as pessoas que Ele cura, porque o que Jesus faz? Jesus olha, é o olhar de Jesus. Há um olhar diferente de Jesus para aquela mulher que está doente. Há um olhar diferente de Jesus para os pecadores, para aqueles quem Ele quer curar. Jesus olhou e depois de olhar, estende a mão e coloca essa mulher de pé, ergue a mulher, levanta essa mulher. Por que eu estou dando um destaque aqui para essa ação? Ela foi levantada por Jesus. Imediatamente, ela foi curada da febre, curada da doença física e começou a servi-los. Mas esse verbo utilizado aqui no Evangelho de São Marcos, e que depois aparece também noutros evangelhos, ele tem uma indicação mais do que a de simplesmente estender a mão para alguém que está ali prostrado e colocar de pé. O verbo utilizado pelo evangelista, por São Marcos, ele tem um significado lá traduzido do grego, trazido para a nossa linguagem aqui, que quer dizer ressurreição, o erguer-se, o levantar. E aparece depois também no Evangelho de São Lucas,
As palavras usadas quando coloca um homem de pé, quando tira o homem do pecado, quando tira o homem da situação de morte que ele está vivendo, mesmo ainda estando vivo, é uma expressão de ressurreição. Jesus levanta a pessoa para curá-la integralmente, porque se for só um paliativo de uma cura física, vai parecer com tantas e tantas pessoas que nós conhecemos, e talvez você já conheça gente assim, que foi curado, mas não se comprometeu com Jesus, porque queria somente a cura física, queria só esse paliativo, mas não quis se abrir para uma experiência pessoal com Jesus. E o que Jesus quer fazer é, além de curar fisicamente o homem, curar fisicamente a mulher, é levá-los a uma experiência verdadeira de vida nova, mediada pela graça do Espírito Santo, e essa experiência é de ressurreição, porque quando um homem ressuscita da amargura e da morte do pecado, ele passa a viver uma vida nova, não vive mais de acordo com as concepções do mundo, não tem mais uma vida mundana, embora esteja no mundo, mas não é mundano, porque se deixa conduzir pela palavra. Então o destaque está aqui para esse verbo, que quer dizer, que está no contexto de ressurreição, e aparece depois noutras passagens, noutros versículos do Evangelho de São Marcos, aparece inúmeras vezes, a mesma ação de Jesus estender a mão e colocar a pessoa de pé, e que é o poder de levantar a pessoa da sua dignidade, devolvendo a dignidade física e espiritual, curando-a da doença física e curando-a espiritualmente. Isso se chama experiência pessoal com Jesus. O que acontece com a sogra de Pedro? Ela está prostrada pelo sofrimento, e esse sofrimento lhe rouba a vida, mas o contato com Jesus devolve-lhe a vida, e equivale então a uma ressurreição. Quanto mais próximos de Jesus, mais vida nova nós temos. Quanto mais íntimos do Senhor, mais próximos de Jesus, mais vida nova nós temos. Você ouviu a pregação primeira, falando a respeito da Eucaristia, da necessidade de estarmos na presença do Senhor. Nós somos fortalecidos, nós somos transformados, quanto mais íntimos nós estamos de Jesus. O agora cardeal Raniero Cantalamessa, numa de suas pregações, ele diz assim: olha, a exposição que nós temos diante de Jesus, Jesus está exposto e depois nós nos colocamos na presença dele, esse contato íntimo com Jesus, mesmo que seja ali no silêncio da nossa oração, age em nós. E ele fazia uma referência com uma terapia chamada terapia de cores. Ele falava a respeito disso, disse: olha, mas quando a gente está na presença de Jesus, há uma incidência da luz do Senhor, da graça do Senhor nas nossas vidas, que vai transformando completamente a nossa história, vai transformando completamente a nossa vida. É como se nenhuma área da nossa vida, nenhuma área ficasse sem a presença do Senhor. Então, quanto mais próximos de Jesus, mais nós somos transformados. Como quando nós ficamos muito próximos de uma pessoa, a gente vai convivendo com ela, daqui a pouco a gente está falando meio que parecido, usando algum vocabulário parecido com a pessoa, vai acontecendo isso. Quanto mais próximos de Jesus, mais a nossa vida vai sendo transformada, mais nós vamos sendo plasmados pela presença do Senhor, para ser então uma nova criatura. Quando Jesus estende a mão para essa mulher que está sofrendo, chega muito próximo dela, como fez com outras pessoas, com outros doentes. O que Jesus quis? Chegar muito próximo, porque é sempre a iniciativa do Senhor, é a iniciativa da graça. Jesus, que vai sempre mais próximo, quer chegar perto, e ao chegar perto, espera também que a pessoa corresponda a essa graça, espera que essa pessoa deseje também tocar o Senhor, deseja estar na presença do Senhor. É a experiência que tantos homens e mulheres fizeram na Sagrada Escritura, e a experiência que eu desejo que você faça, a experiência de estar cada vez mais próximos de Jesus. Depois o texto ainda diz que imediatamente, essa mulher começou a servi-los.
Sabe o que quer dizer esse imediatamente? Ela se colocou de pé e começou a servi-los. É para indicar o efeito imediato da graça de Deus, o efeito imediato do contato que nós temos com Jesus. Mais próximos dele, quanto mais próximos, mais plasmados pela sua presença, indica então o efeito imediato do contato com Jesus. Quanto mais próximos do Senhor, mais plasmados pela sua presença nós estamos. Mas há algo que você precisa guardar aí no seu coração. Tantas coisas acontecendo de situação difícil na nossa vida nesse tempo. Nós estamos fazendo essa constatação de tantas pessoas que nem ficaram doentes fisicamente, mas espiritualmente acabaram ficando doentes porque se afastaram de Jesus, se afastaram do Senhor. Graças a Deus, eu tenho visto o povo da minha paróquia voltar. E o Padre Eduardo faz sempre essa constatação aqui com a gente. Quando a gente oferece um bom alimento, o povo volta, porque o povo está sedento. O povo está sedento. Graças a Deus, a matriz de onde eu sou pároco é muito grande, então a gente está conseguindo lá numa máxima lotação. Infelizmente, alguns dias eu tenho que pedir para fechar o portão, porque não pode entrar mais do que aquilo que está estabelecido, mas dá para colocar lá umas 400 pessoas. Dá para colocar bastante gente, e as pessoas estão lá participando, graças a Deus. Nós estamos direto, desde o dia 1º, e vamos terminar no dia 11, em noites de oração, devoção a Nossa Senhora, com o povo participando, adorando a Jesus. O povo está sedento, mas tem um número grande de pessoas que não ficou doente fisicamente, mas espiritualmente ficou, porque não voltou. E eu quero falar exatamente para você. Se você que está aqui, está doente espiritualmente, porque se afastou de Jesus, é hora de voltar para os braços do Senhor, e o Senhor deseja estender a mão para te trazer de volta, como a expressão da misericórdia do Senhor mesmo, que estende a mão para te trazer de volta. Tantos ficaram doentes fisicamente, é verdade, e você acompanhou tantas situações nossas aqui. Eu, por exemplo, no mês de maio, fiquei doente fisicamente e tive que me ausentar durante um bom período aqui da programação da TV por causa da doença, por causa do vírus. Mas assim que fui curado, graças a Deus, graças às orações, logo depois que saí do hospital, eu já quis me colocar a serviço, porque mesmo no tempo que eu estava ali, no leito de um hospital, o que eu vivi foi a experiência da graça de Deus agindo na minha vida. Vi a fragilidade da vida humana, mas vi ali a ação da graça de Deus, Deus agindo poderosamente, e que me trouxe novamente a vida para que eu continuasse a servi-lo. Mas muitos ficaram doentes espiritualmente, porque se afastaram de Jesus. Como o Santo Padre e o Papa Francisco têm dito, é hora de você voltar. É hora de você voltar para a missa. É hora de você voltar para a igreja. É hora de você voltar para a presença do Senhor. A mão do Senhor está estendida na sua direção, porque nós também precisamos agora, sempre precisamos, mas como precisamos agora da mão estendida do Senhor, para nos reerguer, para nos levantar. Sobretudo você, que está talvez parecido com aquele vale de ossos secos, que a profecia de Ezequiel nos apresenta. Está parecido com Ezequiel 37, o vale dos ossos secos. Perdeu a esperança, perdeu o rumo da sua vida. Mas nós estamos aqui para, segundo a ordem do Senhor, proclamar a palavra sobre a sua vida, para que você seja levantado, não pela própria força, mas pela força da palavra, pela força do Espírito Santo. É a mão do Senhor que se estende na sua direção para te levantar e te curar espiritualmente. E eu sempre digo assim, quando nós nos abrimos à graça de Deus e deixamos que a palavra caia no nosso coração, que revigore a nossa fé, o Senhor reaviva espiritualmente a nossa fé, e como consequência disso, os milagres começam a acontecer, as curas começam a acontecer. Mas em primeiro lugar, é um revigoramento da nossa fé, uma transformação interior, um revigoramento, um reavivamento da nossa fé. E aí, na medida da nossa resposta à palavra, da nossa adesão de fé à
palavra que é pregada, os milagres vão acontecendo, as curas, as libertações, como consequência da pregação da palavra. E é por meio da pregação da palavra, palavra profética, tal como o Senhor ordenou lá em Ezequiel 37, profetiza, e pelo poder da palavra, aqueles ossos retomaram vida. Para você que espiritualmente está ferido, para você que espiritualmente está morto, que se afastou do Senhor, hoje o Senhor quer estender a mão sobre você também, especialmente sobre você, porque nós necessitamos desta mão do Senhor para nos erguer, para nos levantar. É a mão do Senhor que se ergue sobre nós para curar nossas feridas, para curar nossas enfermidades, para curar nossas fraquezas. E segundo o que nós estamos aprendendo com o Evangelho de São Marcos, Jesus estende a mão, nos pega pela mão, primeiro, através da sua palavra, porque é na palavra que nós encontramos conforto, nós encontramos segurança, nós encontramos resposta para as nossas inquietações. Mas também, eu quero te mostrar, você já conhece, mas eu quero te mostrar um caminho de cura, Nós somos curados e experimentamos a mão do Senhor estendida sobre nós, através dos sacramentos. É um meio ordinário que Deus estabeleceu por meio da igreja, Jesus estabeleceu por meio da igreja, para que fôssemos curados, para que experimentássemos a graça de Deus. Através dos sacramentos, nós somos curados das febres das nossas paixões desordenadas. Através dos sacramentos, através do sacramento da penitência, nós somos curados da febre das paixões desordenadas, da febre do pecado que tenta sempre nos tirar da presença de Deus e tira da presença de Deus, nos separa da amizade com o Senhor. Mas pelo sacramento da penitência, o Senhor estende a mão para nos levantar, para revigorar a nossa fé, para curar a nossa alma. Não tenha medo de se aproximar do sacramento da penitência. Pelo sacramento da penitência, pela absolvição, no sacramento da reconciliação, nós somos ressuscitados para uma vida nova. O pecador se apresenta diante do sacerdote carregado de pecados, arrependido dos seus pecados, e o sacerdote, no poder, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, pela força do Espírito Santo, na autoridade da igreja, não devolve mais para o mundo o pecador, devolve um pecador arrependido, absolvido dos pecados, para trilhar uma vida de santidade. Então o Senhor quer te curar. Volta para a igreja, volta para a igreja, volta para os braços do Senhor. É o lugar da cura, é o lugar da libertação. Pelos sacramentos o Senhor vai te reerguer. É através do sacramento da penitência que o Senhor te concede a capacidade de reerguer, de estar de pé novamente, diante de Deus e diante dos homens, porque a experiência que nós vivemos com a palavra, a experiência de transformação, depois não fica guardada só para nós vamos levar aos corações, nos colocar a serviço. Então, a experiência de ressurreição nos levanta diante de Deus e diante dos homens, para a gente se colocar à disposição da evangelização, para levar outras pessoas também a fazer uma experiência pessoal com Jesus. O Evangelho de São Marcos continua ainda, porque depois o texto é muito próprio da pena de São Marcos, como que exagerar em algumas coisas, porque dá a impressão de que tudo acontece no decorrer de um dia só. Todas essas coisas, ou até no intervalo aí de uma semana, acontece toda a ação de Jesus. E às vezes carrega tanto na pena, mas é para mostrar assim um desejo intenso, a sede do coração do homem de encontrar-se com Jesus, com a palavra que salva, que diz assim: todos da cidade estavam ali na frente da casa onde Jesus estava. Foi uma multidão. O texto diz exatamente isso. A cidade inteira estava reunida à porta da casa. Você consegue imaginar o que é isso? A cidade inteira reunida à porta da casa. E aí ele cura muitos que sofriam de diversas enfermidades, expulsa demônios. Mas também tem uma outra expressão que São Marcos usa, que é maravilhosa, porque ele diz: depois encontraram Jesus se afasta dali, vai para um lugar deserto, se coloca em oração. Simão e os companheiros foram à procura dele, e encontraram-no e disseram: todos te procuram. Veja a sede que há no coração dos homens, todos procurando Jesus.
Deus tem sede de que nós tenhamos sede dEle, e Ele deseja saciar a nossa sede. É Ele. E o Evangelho de São Marcos apresenta algo maravilhoso, porque ele nos convida a ver em Jesus aquele que tem o poder de libertar o homem de suas misérias mais profundas, aquele que tem o poder de libertar o homem das suas misérias mais profundas. Sabe por quê? Sabe quem é esse Jesus? É aquele que assumiu as nossas dores, é aquele que carregou sobre si as nossas enfermidades, é Ele que vem ao nosso encontro, e é Ele que é apresentado aqui no Evangelho de São Marcos, aquele que tem o poder de nos curar, que carregou sobre si as nossas dores, que carregou sobre si as nossas enfermidades. E aí começa então, depois da pregação, depois da palavra anunciada, começam então os milagres. Uma multidão de enfermos apresentados ali diante do lugar onde Jesus está, e Jesus curou a muitos doentes, curou as pessoas que estavam atormentadas por doenças de todos os gêneros, físicas, psíquicas, espirituais. Vai ao encontro dessas pessoas para curá-las integralmente, física, psiquicamente, espiritualmente. E eu gosto sempre de enfatizar isso. Se for só em busca de uma cura física, pode ser que receba aquela bênção e não se comprometa com o Senhor. Mas a cura física, ela deve ser um caminho para que você se comprometa mais com o Senhor, num caminho de adesão incondicional de fé, num caminho de se deixar conduzir pelo Espírito Santo, porque senão, curados de todas as doenças do corpo, mas sem se comprometer com o Evangelho, sem se comprometer com Jesus, pode ser levado para a condenação da mesma forma, porque quis só um paliativo, não quis experimentar de fato a presença revigorante de Jesus, que transforma completamente a nossa vida. Então busque o Senhor com intensidade, para que aconteça uma cura integral na sua vida. O que Jesus continua nos ensinando aqui, com essa experiência das diversas curas realizadas nesse pequeno trecho do Evangelho de São Marcos? É que Ele vem para oferecer um caminho de libertação para o homem que está aprisionado às coisas deste mundo. Essa é a razão porque já nos primeiros versículos do Evangelho de São Marcos, os primeiros capítulos, ele fala da cura de homens que estão possessos, do homem que está possuído por um espírito imundo, que embora conheça quem é Jesus, não se submete à vontade de Jesus, e faz questão de lembrar isso, porque quando tem aquele homem que está possuído por um espírito ali na sinagoga, começa a gritar: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Mas nunca diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não, isso é a profissão de fé daqueles que são tocados pela palavra, daqueles que querem se comprometer com Jesus, como Pedro fez, como Marta fez, como tantos outros na Sagrada Escritura fizeram. A expressão que o espírito impuro grita, dizendo: eu sei quem tu és, Jesus de Nazaré, tu és o Santo de Deus, que queres de nós, Jesus Nazareno? É a expressão de quem não quer se comprometer, quem quer viver de fato segundo a vontade do Senhor, declara que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que Jesus é o Senhor, que Ele transforma completamente a nossa vida, tal como o testemunho que agora há pouco você ouviu aí, tantas pessoas testemunhando da força impactante do Espírito Santo nas suas vidas, da força impactante da palavra nas suas vidas, que os levaram a confessar Jesus Cristo como o único e verdadeiro Senhor. Talvez estavam no grupo de tantas pessoas que até sabiam da existência de Jesus, quem é Jesus, que a história ficou dividida antes e depois de Cristo, mas nunca tinham feito uma experiência pessoal com o Senhor, até que um dia, tocados pela pregação da palavra, entenderam quem de fato era Jesus. Não só que Ele era o Jesus de Nazaré, nem que Ele era o Santo de Deus, mas que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que transforma completamente a nossa história, que muda completamente a nossa realidade de vida. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não deixe que as situações difíceis deste tempo presente te afaste de Jesus.
Quanto mais longe de Jesus, mais nós nos tornamos presas fáceis do demônio, mais nos tornamos vulneráveis às tentações. Mais distante deles, de Jesus, nós nos tornamos vulneráveis à ação do demônio, às tentações. Mais próximos de Jesus, nós teremos a fortaleza necessária para vencer todas as situações difíceis, porque o Senhor nos dará o dom da fortaleza. À medida em que nós declaramos que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Senhor, que fazemos a experiência com a palavra, que nos deixamos ser conduzidos pelo Senhor, o Senhor nos cura e nos cura integralmente. Veja, eu quero repetir isso para você. Jesus tem o desejo de estender a mão na sua direção, para te reerguer, para te levantar, para te curar integralmente, e não somente numa área da sua vida, não somente fisicamente, mas espiritualmente, para te transformar. Jesus tem o desejo, e nós necessitamos da mão do Senhor para nos erguer, para nos levantar. É Ele que nos segura pela mão, é Ele que cura as nossas feridas, que cura as nossas enfermidades, que cura as nossas fraquezas. É Jesus, por meio da palavra, que vem ao nosso encontro para nos transformar completamente. Está aí então. A decisão é sua agora. O que você quer para a sua vida? Você quer continuar afundado no pecado? Quer continuar no mundo dos vícios? Quer continuar numa situação de morte? Ou quer uma vida nova? Se você quer uma vida nova, agora é preciso corresponder à graça. É preciso corresponder àquilo que o Senhor te oferece. Jesus continua estendendo a mão, porque Ele quer te ressuscitar. Jesus quer te transformar, quer te tirar da vida de pecado, quer te tirar da escravidão. Ele já pagou um grande resgate por você. Tome a iniciativa agora. A porta está aberta. Entre por esta porta que se abriu para você hoje. Está diante de nós então a decisão. Jesus estende a mão, porque quer nos curar da febre do pecado, da febre da escravidão mundana. Jesus quer nos curar, e já disse, por meio da palavra pregada, e também pela sua decisão, aderindo ao Senhor, mas também por uma vida sacramental, sobretudo. Confesse, vá ao encontro do Senhor, faça essa experiência de libertação. Você vai ver, Jesus te liberta de todas as cadeias, Jesus te liberta de todas as prisões. Tome a iniciativa então de ir ao encontro do Senhor. O Senhor estende a mão na tua direção agora para te curar. Nós necessitamos da mão do Senhor para nos erguer, para nos levantar. É Ele que nos segura pela mão, que cura as nossas feridas, que cura as nossas enfermidades. Se você acredita nisso, você vai dizer para mim assim, dizer comigo agora assim: Senhor Jesus, eu creio firmemente que o Senhor está aqui, que o Senhor me vê, que o Senhor me ouve. O Senhor não é indiferente ao meu sofrimento, à minha dor. Eu sei que a sua mão está estendida na minha direção, para me curar, para me reerguer. Agora fica de pé, porque é a mão do Senhor que quer te levantar agora. Imagina isso. Você levantou pela sua própria força. Você tem força ainda aí na perna para se levantar. Mas da situação de pecado, da situação de escravidão, daquilo que nos acorrenta, que nos leva para uma vida de mundanismo, nós não temos condições de levantar por conta própria. Não temos. Todas as pessoas que disseram, que estavam lá na febre do pecado, na febre dos vícios, na febre do distanciamento do Senhor, que disseram assim: não, eu vou me levantar, porque eu tenho força de vontade, eu vou conseguir. Não conseguem, porque o levantar-se por conta própria dessa vida de escravidão do pecado tem prazo de validade determinado. Não dura muito tempo não. Mas quando a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e você abrindo o coração para esta graça, deixa o Senhor te levantar, isso é duradouro, permanece. Quando você deixa o Espírito Santo conduzir a sua vida, fazendo essa experiência revigorante da graça, é duradouro. É a experiência que divide a sua vida, é o divisor de águas. Então queira isso agora, não queira levantar-se por conta própria. E aí, nesse deixar-se levantar pelo Senhor, você vai ser curado espiritualmente.
nova mentalidade, nova vida, vai ser curado espiritualmente, vai ser revigorado, e você vai testemunhar depois que, como consequência disso, o Senhor curou a doença, curou a dor, trouxe resposta para as suas inquietações, como consequência desse seu desejo. Então, levante seus braços, comece a falar com o Senhor, apresente diante do Senhor as suas necessidades mais urgentes, sobretudo aí, o que está se passando no seu coração agora. O Senhor deseja levantar a mão na sua direção para te curar, o Senhor deseja e quer, e você precisa, e nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos que o Senhor estenda a mão para nos reerguer, para nos ressuscitar, para nos trazer vida nova. Aqui estamos, Senhor, porque confiamos plenamente na Tua palavra, confiamos plenamente na Tua graça, na Tua força. O Senhor combate por nós, o Senhor vem em nosso auxílio, o Senhor estende as mãos, porque é o Senhor que tem poder de libertar o homem das suas misérias mais profundas e de conceder vida nova. Nós tomamos posse da Tua palavra. O Senhor carregou sobre si as nossas dores, carregou sobre si as nossas enfermidades. Aqui estamos, Senhor, desejosos de ser curados, desejosos de ser transformados pela Tua graça, de ser transformados pelo Teu poder. Iria labaracanda labassuri alabarabás, rada baracanda labassuri iricanda labarabás. Segura minha mão, aqui não é o Teu lugar. Segura minha mão, eu vim te levantar. Seguro a Tua mão, eu te levo comigo. E onde eu estiver, lá comigo estará. Eu vou onde ninguém vai, eu vou à mansão da morte. Eu sou Teu Salvador, não desisto de Ti. Sim, eu sei o que ninguém sabe, eu sei, e não te condeno. Eu vim pra te salvar, te devolver a paz. Segura minha mão, aqui não é o Teu lugar. Segura minha mão, eu vim te levantar. Seguro a Tua mão, eu te levo comigo. E onde eu estiver, lá comigo estará. Segura minha mão, aqui não é o Teu lugar. Segura na mão do Senhor, é Ele que quer te resgatar. Segura minha Segura, Senhor. eu vim te levantar. Segura a Tua mão, eu te levo comigo. E onde eu estiver, lá comigo estará. Essa canção nos remete a um ícone oriental da ressurreição de Jesus, quando Jesus vai ao encontro daqueles que estão na mansão dos mortos, para resgatar aqueles que ali estão. E a expressão é exatamente essa: Jesus estendendo a mão, estendendo a mão, estendendo a mão, e esperando que os que lá estão estendam a mão na direção de Jesus para tocar, para que sejam resgatados. O Senhor sempre está com a mão estendida na sua direção, não tenha dúvida disso. E a palavra de Deus nos ensina que há sempre uma atitude fundamental
de cada um daqueles que escutam a palavra. Uma atitude decisiva e fundamental para enfrentar o pecado, para enfrentar as doenças, para enfrentar situações difíceis desse tempo presente. Há uma atitude decisiva e fundamental, que é a fé. É a fé na misericórdia de Deus, é a fé em Jesus, é a fé na bondade do Senhor. E depois o Senhor mesmo diz: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então, meu querido irmão, diante da situação de morte, diante da situação de dor que você está vivendo, tenha fé no Senhor, tenha fé no Senhor. Estenda bem a sua mão, levanta a sua mão assim como quem está querendo tocar mesmo na mão de Jesus. Quem está querendo tocar, mostra todas as suas fragilidades, mostra para Jesus tudo aquilo que fez com que as suas mãos estivessem calejadas, à sombra da morte, na escuridão, numa vida de vício, de pecado, longe do Senhor, doente espiritualmente. Faça esse gesto aí na sua casa também. É o Senhor que estende a mão na sua direção, e você faz um esforço aí para tocar na mão de Jesus, para tocar na mão do Senhor, para deixar Ele te restaurar. Ele quer tocar na sua mão agora, para te restaurar fisicamente, espiritualmente. Lance agora nas mãos de Jesus as suas dores, as suas enfermidades, a sua vida de pecado. Ele levou sobre si as nossas dores, carregou sobre si as nossas enfermidades. Diz assim comigo: Senhor Jesus, eu quero segurar na tua mão, e hoje, para tomar essa decisão, eu quero renunciar ao pecado, às paixões desordenadas, a tudo aquilo que me escraviza. Senhor Jesus, eu quero renunciar no poder do Espírito, para não voltar mais à escravidão, à febre do pecado, para não voltar mais para a prisão. Senhor Jesus, eu quero tocar na tua mão. Toca na minha mão, Senhor. Aqui estou. Diga isso para Jesus: eu quero segurar na tua mão, Senhor. Eu quero segurar na tua mão, Senhor. Segura minha mão, aqui não é o teu lugar. Segura minha mão, eu vim te levantar. Segura a tua mão, eu te levo comigo. E onde eu estiver, lá comigo estará. Sim, eu sei o que ninguém sabe, eu sei, e não te condeno. Eu Jesus sabe da sua vida, pra te salvar, veio para te salvar, te devolver a paz. Segura